Vamos responder aqui a lista de exercícios de métodos quantitativos aqui em geologia, a lista aqui da UNB. E a primeira questão é essa aqui, ó. Um grupo de estudantes é constituído pelos seguintes formandos: 12 geólogos, 8 geofísicos, 14 biólogos, 5 cientistas, 8 matemáticos, 3 físicos. Preciso formar um conselho de 5 estudantes. De quantas maneiras eu posso formar esse conselho de 5 estudantes? A primeira situação, ele diz o seguinte: eu quero formar esse conselho sem nenhum tipo de restrição. Então vamos colocar aqui os dados da questão. Eu tenho aqui 12 geólogos, 8 geofísicos, 14 biólogos, 5 cientistas, 8 matemáticos, 3 físicos. E eu quero formar um conselho de 5 estudantes. A ordem aqui no conselho, como não tem cargos especiais, ninguém está assumindo nenhum tipo de cargo, a ordem aqui não importa. Então, as pessoas aqui dentro desse conselho são todas iguais. Então, é um problema de combinação. Então, eu vou fazer combinação de quanto? Eu preciso saber meu grupo total. Então, eu tenho 12 aqui com 8, 20, 34, 13 com 3, 16, 16 com 34, 50. Então, seria a combinação de 50 em grupos de 5. Essa aí seria a resposta da letra A. Na letra B, ele colocou uma restrição. Ele quer que eu tenha exatamente 2 geofísicos e 2 geólogos. Então, vamos pensar aqui na nossa comissão. A minha comissão, ela tem 5 pessoas. Só que ela disse o seguinte, que exatamente 2 serão geofísicos e exatamente 2 serão geólogos. Então, só ficou essa posição aqui livre, mas as outras aqui a gente determinou. Ora, se eu tenho que 2 cadeiras serão ocupadas por geofísicos, então eu tenho que fazer a combinação, do total de geofísicos nessas 2 cadeiras. Então eu tenho 8 geofísicos para 2 posições. Note que é combinação porque não importa se eu tiver aqui o geofísico A e o geofísico B, e eu tiver uma situação que eu tenho o geofísico B e A, ele tem que contar somente uma vez. Por isso que é a combinação de 8 e 2. Então, essa é a primeira opção de eu formar esse subgrupo. Então, eu formei o meu primeiro subgrupo só com geofísicos ocupando 2 das cadeiras. Mas eu também tenho um outro subgrupo aqui só de geólogos. A lógica é a mesma. Então, vai ser combinação. Quantos geólogos eu tenho? 12, né? Em grupos de 2. 12 em grupos de 2. Agora, sobre essa última posição. Essa última posição, ela não pode ser ocupada por geofísico, porque senão teria mais de 2 geofísicos. Ele não pode ser ocupado por geólogo, senão teria mais de 2 geólogos, né? Então, aqui, quem é que vai poder ocupar essa posição? Todos os outros, tirando, né, o geofísico e os geólogos. Então, geofísico e geólogos dá 20, o total era de 50, então seria a combinação de 30 em 1. Então, essa é a solução da letra B. Vamos aqui para a letra C. Agora, na letra C, ele diz o seguinte: o conselho deve ter no máximo um físico. O conselho deve ter no máximo um físico. Significa que se no máximo é um físico, o conselho pode ter nenhum físico e até um físico. Vamos imaginar essa situação que no conselho não tem nenhum físico. Ora, se não pode ter nenhum físico aqui, qual a situação que eu vou ter? Eu tenho que tirar o físico, os físicos, né, da jogada. Ora, se eu tinha 50 pessoas, tirei os físicos, eu só fico com 47. Então aqui seria a combinação de 47 em grupos de 5. Mas ele disse que eu posso ter, né, um físico aqui. Então veja, esse físico ele vai ocupar uma dessas posições e as outras posições têm que ser ocupadas por quem não é físico. Então eu tenho de novo aqui 2 grupos. Esse grupo
e esse outro grupo aqui, né? 2 subgrupos. Nesse grupo aqui, eu não posso ter físico, né? Então, se eu não posso ter físico, eu tenho 47 pessoas. Mais 47 pessoas agora para formar um grupo de 4, né? Isso aqui multiplicado por esse cara aqui. Ora, eu tenho uma posição para ser ocupada por 3 físicos. Então, seria a combinação de 3 em 1 multiplicado pela combinação de 47 e 4. Agora vamos para a última questão. A última questão ele diz o seguinte: o conselho deve ter no mínimo um geofísico. Deve ter no mínimo um geofísico. Então, vamos para cá, colocar aqui as 5 posições. Se ele tem no mínimo um geofísico, ele pode ter um geofísico, ele pode ter 2 geofísicos, ele pode ter 3 geofísicos, eu posso ter uma situação de ter 4 geofísicos e eu posso ter a situação de ter 5 geofísicos aqui. O que acontece? Nesse tipo de problema, sempre que tiver a palavrinha mínimo, você pode ligar um alerta para pensar se a questão não dá para resolver de forma complementar. Então, ao invés de eu calcular, né, todas essas situações e somar, né, que foi o que a gente fez aqui, ó, no caso do FIS, só que a gente só fez para a situação de 0 e 1, aqui eu faria para a situação 1, situação 2, para a situação 3, 4 e 5. Ao invés disso, o que a gente pode pensar? Qual é a situação, né, complementar disso? Se eu devo ter no mínimo um geofísico, quando é que isso não acontece? É quando eu não tenho nenhum geofísico. Então, é a situação em que essas 5 posições não podem ser ocupadas por geofísico. Então, se eu fosse fazer essa combinação aqui, eu iria excluir o geofísico, são 8, 50 menos 8, 42. Então, combinação de 42 em 5. Então, essas são todas as situações que nunca aparece geofísico. E eu posso também calcular todas as situações possíveis, que é o primeiro caso aqui, ó, combinação de 50, né, em 5. Se eu faço isso, eu tenho aqui todas as situações possíveis. Tirando as situações que não têm geofísicos, eu vou ter a quantidade que tem aí, no mínimo, um geofísico, podendo ter 2, 3 ou 4. Então, esse seria o gabarito da letra D. Grande abraço, até a próxima.